Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos fortalecendo. Falo bom dia, mas não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que a gente conseguir ver o vídeo. Mas que Jesus ilumine os nossos lares, ilumine os nossos corações e nos dê coragem, fé e esperança para seguir aprendendo sempre mais, graças a Deus. Bom, e o tema que eu escolhi hoje, que foi sorteado hoje para o nosso evangelho, chama-se Amai-vos. É do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E começa com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. E Emmanuel comenta dizendo assim: Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E é muito interessante isso porque, em geral, a gente ama quem nos ama, a gente ama quem a gente acha que tem que amar, que são aquelas pessoas que estão próximas de nós, e às vezes o nosso amor é até um pouco doentio, porque a gente desculpa tudo que são dos nossos e condena tudo que são dos outros, e acaba trazendo esse clima de desesperança, de guerra, de briga, que a gente vê no mundo, porque o mundo nada mais é do que várias famílias, várias pessoas se reunindo, e às vezes a gente fala que o mundo está com um clima tão ruim, quando a gente voltando um pouquinho para dentro do nosso mundinho menor, da nossa casa, do nosso trabalho, daquele ambiente que a gente considera que está perto da gente, a gente percebe esse mesmo desequilíbrio no mundo. Então, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar dentro de casa, dentro de nós mesmos. Talvez seja o mais difícil começar essa mudança de nós, para ir passar para a família, para ir passar para a nossa rua, para a comunidade, para a sociedade e para o planeta todo. Então a mudança, a gente espera grandes mudanças do mundo quando a gente não consegue fazer as mudanças dentro da nossa própria alçada, dentro do que está dentro do nosso poder fazer. E ele continua dizendo assim: e o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o fervor do coração. E aí que tá, o evangelho, os 10 mandamentos, logo no começo, ele dá os 10 mandamentos, ele não põe vírgulas. Se a gente olhar e falar assim, não matar, não matar é não matar, ele não dá não matar mais se não é, Deus não é advogado, né? Perdoe-me os advogados, mas acontece assim, você sempre acha uma desculpa, um senão, um atenuante para o que a gente faz. Mas o evangelho é muito claro, a gente não deve fazer determinadas coisas. Temos sim as situações que levam as pessoas a agirem de maneira errada, mas isso não significa que elas estão certas, que justificando as nossas faltas. O que é falta e vai ser reparado em algum momento. Muitas vezes pela dor, mas a gente precisa trabalhar para que seja por amor. A gente pode sim mudar o nosso pensamento, a nossa atitude, não com sofrimento, com desespero, mas quando a gente para de apontar os defeitos dos outros, os que os outros estão fazendo errado, e passa a trabalhar para mostrar como a gente vê o mundo, como a gente quer que ele seja, não julgando as pessoas, mas ajudando elas a se tornarem as pessoas que elas querem ser, que nem sempre são o que nós queremos que elas fossem. Acontece muito dentro de casa, a gente tem as nossas famílias e a gente tem aí uma regra de conduta que a gente passa para elas, mas é preciso que a gente entenda que cada indivíduo é um universo em si mesmo e eles têm todo o direito de pensar diferente de nós, desde que a gente entenda que os ensinamentos do alto, do evangelho, são soberanos e eles não criam preconceitos, eles não criam diferenças entre nós. Tudo que está ali no evangelho, sobretudo nos ensinamentos que Jesus deixou muito claro para a gente,
como João diz aqui, amai-vos, ele não diz amai-vos se você fizer o que eu quero, amai-vos se você agir da maneira que eu acho correto, amai-vos se forem meus, amai-vos a todos nós. E é muito difícil porque o amar aos outros, como a nós mesmos, precisa que a gente se conheça. E é muito complicado a gente se conhecer, porque nós temos aí as nossas sombras que a gente quer deixar de lado, nem a gente quer saber como é que elas são, onde elas estão, e então a gente vai adiando esse conhecimento. Para que a gente possa amar os outros, a gente precisa se conhecer. E conhecendo que somos pessoas falíveis, a gente começa a enxergar nos outros com um pouco mais de compreensão, entendendo que todos nós merecemos ser amados, independente das nossas atitudes, e que, como Deus olha a gente, se estamos falhando é porque ainda não aprendemos, mas temos plena capacidade de melhorar, de aprender, de crescer e de nos tornarmos pessoas melhores. E ele segue dizendo: o universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. E quando a gente fala aproximemo-nos dos piores para ajudar, a gente sempre acha que a gente está sempre do lado dos melhores. Então, nós só temos para ajudar. Mas ele já continua dizendo aqui: aproximemo-nos dos melhores para aprender. Nós sempre temos muitas coisas para aprender. O universo é a nossa casa. Às vezes a gente se fecha dentro da nossa família, daqueles nossos queridos, e tudo são para eles, todos são para nós, para o nosso grupinho. E aí que começam a acontecer tantas discórdias, tantas coisas ruins que nós temos vendo acontecendo por aí. Nossa família são todas as pessoas e é com elas que nós precisamos aprender a conviver. E ele diz assim: amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho da ascensão. Nós não vivemos sozinhos, nós não subimos, aprendemos, crescemos e melhoramos sozinhos. Precisamos uns dos outros para melhorar, para crescer, para nos tornarmos melhores. Essa é a nossa lição de hoje. Trabalhemos para olhar as pessoas com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma boa vontade que temos para aqueles que são os nossos queridos, porque essas pessoas são queridas de alguém e a gente gostaria muito de ter os nossos queridos bem recebidos lá fora. Então, vamos receber bem aqueles queridos que estão perto de nós, para que a gente possa aprender junto, mudar junto e crescer junto. Muita paz a todos. E a gente encerra com as nossas vibrações, fechando os nossos olhos, mentalizando luz e paz pelo nosso planeta Terra, por todas as nações, sobretudo as que se encontram em conflito, pelo nosso Brasil, muita luz e muita paz, envolvendo todos os nossos irmãos de caminhada, no nosso abraço de amor, de esperança e de muita fé, vibrando por aqueles nossos irmãozinhos que estão doentes nos hospitais, nas ruas, em seus lares, que sofrem de males do corpo ou da alma, sejam socorridos na medida das suas necessidades e que possamos de alguma maneira levar para eles o amor e a paz, o auxílio que necessitam, vibrando pelos presídios, por aqueles que se perderam nos vícios, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nos lares, nos asilos, nos orfanatos, que todos eles recebam o amparo necessário para mudar o seu comportamento, para encontrar auxílio, para se fortalecer no bem. Vibrando por aqueles que estão próximos de nós, aqueles que temos maior facilidade de entendimento e por aqueles que ainda não conseguimos entender. Envolvendo a todos os nossos irmãos com o nosso abraço de muita luz, de muita paz, de amor e de fé. E deixando uma vibração em branco com muita luz, para que seja levada aonde for mais necessário. E assim agradecemos a Jesus, Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre. Que tenhamos uma semana de muita luz, de fé, de crescimento, de aprendizado. Que possamos auxiliar uns aos outros dentro das nossas possibilidades. E assim dizemos: Pai amado, ilumina os nossos caminhos, fortaleça-nos no bem, que possamos enxergar amor, luz e paz aonde estivermos.
Que não nos falte o alimento do corpo, mas sobretudo o alimento do espírito, que nos traga luz, que nos traga ensinamento, que possamos ser para os nossos amigos a paz e a compreensão que gostaríamos de ter para nós, que possamos caminhar pelo amor, pela luz e pela fé em seu nome. Abençoa os nossos lares, os nossos queridos e os nossos irmãos, que ainda não temos capacidade para compreender, que sejamos para eles luz, para que eles também nos iluminem. Graças a Deus.